Brasil, uma terra de cores vibrantes, música contagiante e um povo apaixonado, também possui um cenário político tão diverso e dramático quanto suas maravilhas naturais. Desde as praias ensolaradas do Rio de Janeiro até as florestas densas da Amazônia, o Brasil é um país de contrastes, e isso se reflete em sua política. Você sabia que o Brasil possui uma das democracias mais jovens do mundo? Com apenas algumas décadas de existência, a democracia brasileira ainda está em processo de amadurecimento e consolidação. Emergindo da sombra de uma ditadura militar apenas em 1985, seu caminho para a estabilidade democrática foi marcado por triunfos e turbulências. A transição não foi fácil, e muitos brasileiros lutaram bravamente para garantir que suas vozes fossem ouvidas. Essa jornada, embora repleta de desafios, oferece uma tapeçaria fascinante de eventos intrigantes, personagens cativantes e fatos surpreendentes que continuam a moldar o destino político da nação. Desde líderes carismáticos até movimentos populares, cada elemento contribui para a rica história política do Brasil. O caminho para a democracia no Brasil foi pavimentado com a luta por justiça social, liberdade de expressão e o direito de eleger seus líderes. Essas batalhas foram travadas nas ruas, nas urnas e nos tribunais, refletindo o desejo profundo do povo brasileiro por um governo justo e representativo. Ao longo de sua história, o país testemunhou momentos de intensa mobilização política e social, onde cidadãos comuns levantaram suas vozes para exigir mudanças. Essas mobilizações não apenas moldaram a política do país, mas também fortaleceram a identidade nacional e a consciência coletiva. Esses movimentos, muitas vezes recebidos com resistência, desempenharam um papel fundamental na formação da consciência política da nação e abrindo caminho para um governo mais inclusivo e representativo. A resistência enfrentada por esses movimentos apenas reforçou a determinação do povo em lutar por seus direitos. No entanto, os ecos do passado ainda ressoam, lembrando os brasileiros da fragilidade de suas liberdades conquistadas com dificuldade. As memórias da ditadura e das lutas passadas servem como um lembrete constante da importância de proteger e preservar a democracia. O legado do autoritarismo, escândalos de corrupção e desigualdade econômica continuam a testar a resiliência das instituições democráticas do Brasil. Esses desafios são uma prova da complexidade da política brasileira e da necessidade contínua de vigilância e reforma. Apesar disso, o espírito indomável de seu povo, sua crença inabalável na democracia e sua participação ativa no processo político servem como um farol de esperança para o futuro. A cada eleição, a cada protesto, os brasileiros demonstram seu compromisso com um futuro melhor. À medida que nos aprofundamos nas complexidades da política brasileira, descobrimos uma narrativa tão cativante quanto complexa, uma história que continua a se desenrolar no cenário mundial. O Brasil, com sua rica história e desafios únicos, oferece lições valiosas para outras nações em busca de democracia e justiça. Junte-se a nós enquanto desvendamos os fios dessa tapeçaria intrincada, explorando as facetas únicas e muitas vezes surpreendentes da paisagem política do Brasil. Vamos mergulhar fundo na história, entender os desafios atuais e vislumbrar o futuro promissor que os brasileiros estão construindo. Nossa jornada começa com um evento histórico pouco conhecido, mas fascinante, que poderia ter alterado drasticamente o curso da história brasileira. Este evento, envolto em mistério e intriga, é um capítulo esquecido que merece ser redescoberto. Imagine um Brasil ainda sob o domínio de um imperador no século XX. Um país onde a monarquia não foi abolida, mas sim continuou a influenciar a política e a cultura. Isso quase se tornou realidade com a história do príncipe Pedro Henrique, neto do último imperador do Brasil, Dom Pedro II.
Pedro Henrique, uma figura carismática e cheia de potencial, poderia ter mudado o destino da nação. Nascido no exílio após a queda da monarquia em 1889, Pedro Henrique cresceu em meio a rumores de um trono perdido e um desejo de reivindicar o legado de sua família. Sua infância foi marcada por histórias de glória passada e promessas de um futuro incerto. Com o passar dos anos, os rumores se transformaram em um movimento. Um movimento que começou pequeno, mas que gradualmente ganhou força e apoio. Os sentimentos monarquistas, embora estivessem latentes, encontraram novo vigor em certos setores da sociedade brasileira. A nostalgia por uma era de estabilidade e tradição começou a ressoar mais forte. O fascínio por uma era passada, de estabilidade e tradição personificada pela monarquia, ressoou entre aqueles desiludidos com a turbulência política que assolou os primeiros anos da República. A República, com suas promessas de modernidade, muitas vezes falhou em trazer a paz e a prosperidade esperadas. Pedro Henrique, o herdeiro aparente, tornou-se um símbolo dessa nostalgia, uma figura na qual se depositavam as esperanças de uma restauração monárquica. Ele era visto como a personificação de uma era dourada que muitos desejavam reviver. Em uma reviravolta do destino, as estrelas pareceram se alinhar a favor dos monarquistas. A situação política no Brasil estava em um ponto de inflexão. Getúlio Vargas, então presidente do Brasil, encontrava-se em uma posição precária, com seu poder enfraquecido. Ele precisava de uma solução ousada para consolidar sua autoridade e garantir sua posição. Buscando consolidar sua autoridade, Vargas fez uma proposta ousada ao príncipe exilado: retornar ao Brasil e ser coroado imperador. Esta proposta, se aceita, poderia ter mudado o curso da história brasileira. A oferta, envolta em segredo, causou ondas de choque nos corredores do poder. Muitos ficaram surpresos com a ousadia de Vargas e as possíveis implicações de tal movimento. No entanto, o destino, ao que parece, tinha outros planos. As complexidades políticas e as ambições pessoais começaram a interferir. O acordo, repleto de manobras políticas e ambições pessoais, acabou por ruir. As esperanças de uma restauração monárquica começaram a desvanecer. Pedro Henrique, cauteloso em ser usado como um peão no jogo de poder de Vargas, recusou a oferta. Ele não queria que seu nome e legado fossem manchados por intrigas políticas. O sonho de uma monarquia restaurada, tão perto da realização, se dissipou nos anais da história, deixando para trás um "e-se" que continua a intrigar historiadores e entusiastas. Este capítulo esquecido da história brasileira serve como um lembrete das complexidades e incertezas do poder e da política. Os primeiros anos da República Brasileira, longe de inaugurar uma era de estabilidade e prosperidade, foram marcados por agitação política e instabilidade social. A transição de um regime monárquico para uma república não foi um processo simples ou pacífico, e o país enfrentou inúmeros desafios durante esse período inicial. O período conhecido como República da Espada, de 1889 a 1894, viu a nação lutando contra os desafios da transição da monarquia para a república. Este foi um tempo de grandes mudanças e incertezas, onde a nova forma de governo tentava se estabelecer em meio a um cenário de desconfiança e resistência. Golpes militares, assassinatos políticos e uma guerra civil devastadora pintaram um cenário tumultuado para esta democracia nascente. A violência e a instabilidade eram comuns, e muitos brasileiros viviam com medo e incerteza sobre o futuro do país. Esta era testemunhou a ascensão de figuras como o Marechal Deodoro da Fonseca, um herói nacional que desempenhou um papel crucial na derrubada da monarquia, apenas para se tornar o primeiro presidente da República através de um golpe militar. Sua liderança foi marcada por controvérsias e desafios, e ele enfrentou uma oposição significativa durante seu tempo no poder. Seu reinado breve e tumultuado terminou em renúncia,
abrindo caminho para seu sucessor igualmente controverso, o Marechal Floriano Peixoto. Peixoto assumiu a presidência em um momento de grande tensão e incerteza, e sua abordagem autoritária gerou tanto apoio quanto oposição. Peixoto, conhecido por seu governo de mão de ferro, reprimiu implacavelmente rebeliões e consolidou o poder, consolidando ainda mais a influência dos militares na política. Sua administração foi caracterizada por uma série de medidas repressivas destinadas a manter a ordem e a estabilidade, muitas vezes à custa das liberdades civis. A República da Espada, embora efêmera, deixou uma marca indelével na paisagem política do Brasil. Este período foi um teste crucial para a jovem república, que teve que navegar por águas turbulentas para estabelecer sua legitimidade e autoridade. Expôs a fragilidade das instituições democráticas diante da ambição militar e os desafios de estabelecer um governo estável após uma mudança radical. A luta pelo poder entre diferentes facções e a constante ameaça de intervenção militar criaram um ambiente de incerteza e instabilidade. O legado deste período turbulento serve como um lembrete severo da luta constante para equilibrar o poder, preservar as liberdades civis e defender os princípios da democracia. A história da República da Espada é uma lição sobre os perigos da concentração de poder e a importância de instituições democráticas fortes e resilientes. Apesar da turbulência, a República da Espada também testemunhou o surgimento de uma sociedade civil emergente. Movimentos sociais começaram a ganhar força e a população começou a se organizar para lutar por seus direitos e por um governo mais justo e representativo. Movimentos abolicionistas, alimentados pela luta contra a escravidão, ganharam impulso, culminando na Lei Áurea, que finalmente aboliu a escravidão no Brasil em 1888. Este foi um marco significativo na história do país, representando um passo importante em direção à igualdade e justiça social. Este período, embora marcado por violência e instabilidade, também plantou as sementes para o progresso social e a luta contínua pela igualdade que continua a moldar o Brasil hoje. A República da Espada, com todas as suas falhas e desafios, foi um momento crucial na formação da identidade e do futuro do Brasil.